Boa noite, igreja. Boa noite. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui neste lugar? Glória a Deus. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor Ricardo pelo convite. A Jaqueline já veio aqui na conferência, né? Quem esteve aqui quando a Jaqueline falou aqui? É a paraibana mais bonita, é a Miss Paraíba, que eu sempre falo. Nós somos casados há 13 anos e eu creio que ela já falou alguma coisa sobre implementar a cultura do reino, né, com os pais das crianças, e eu não quero chover no molhado. Então, tanto é que quando eu cheguei aqui, eu senti de mudar um pouquinho o que eu ia falar, que tem tudo a ver, na verdade, o que a gente vai falar tem tudo a ver ainda com o que Deus quer fazer através dessa igreja, quer trazer a cultura do céu aqui na terra. E eu sinto que Deus quer trazer algo novo para essa igreja, para cada um de nós aqui. E como igreja, o corpo de Cristo também, eu sinto que Deus quer algo novo. E sabe, nós estamos vivendo uma janela de oportunidade. A gente tem vivido talvez a grande virada do nosso Brasil. Quantos creem que o Brasil vai estar melhor daqui a alguns anos, a partir desse ano? Sabe, a gente não tem a ver com partidos políticos. Nós não falamos, não pendemos a nenhum partido, nós pendemos com a palavra de Deus, não é verdade? Porque o nosso reino é o reino celestial, e se o governo está apoiando a favor daquilo que é da palavra de Deus, ok, nós vamos apoiar aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E o que eu tenho vivido ultimamente, estive semana passada lá em Brasília e com a ministra da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, que é a Damares Alves, e ela falou assim: Lucas, para onde você for, avisa a igreja que o governo, nunca teve um governo que está tanto a favor dos valores do princípio do reino, da família, da vida. Então vocês, como igreja, ela falou, vocês têm que aproveitar esse momento, que é uma grande janela de oportunidade que Deus está dando para a gente. E há muito tempo atrás, como Brasil, nós oramos por um romper, nós oramos por um avivamento, nós oramos por um arrependimento como nação brasileira, nós oramos por um país melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens. E talvez você não saiba, mas é hoje que nós estamos nesse momento da virada do jogo. É hoje que nós estamos nesse momento com o Brasil, onde nós temos a grande oportunidade de trazer o céu na terra. E eu sei que é fruto de orações dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós. E eu sei que é esse momento que nós estamos vivendo como Brasil. E por isso eu quero trazer já esse recado para você. Você é hoje um agente de transformação para a nossa nação brasileira. Quantos creem nisso? Amém? Vamos orar antes de começar a palavra. Senhor Deus, nós agradecemos já por este privilégio de estarmos vivendo esse momento como país, como nação brasileira. E Deus, nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que o Brasil seja abençoado através de nossas vidas, através de nossas famílias. E Deus, nós não queremos ficar de fora daquilo que o Senhor já está fazendo na nossa nação brasileira. Deus, cada vez mais nos desperta, aumenta a nossa visão, alarga as nossas tendas, alarga, Deus, o nosso círculo de influência, para que nós possamos ver a Tua glória sendo estabelecida aqui na terra. Que não seja apenas por palavras, mas seja por ações, que seja de uma transformação real, a partir das nossas vidas, através das nossas famílias. Deus, nós cremos e eis-nos aqui. Envia-nos, Pai, para que possamos discipular a nossa nação brasileira, a começar das nossas casas, das nossas famílias. E nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, esteja livre no nosso meio nesta noite, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. E Deus, eu peço que o Senhor venha de uma forma nova para cada um de nós, para que possamos entender a Tua boa, perfeita, agradável vontade para cada um de nós aqui neste momento, nessa terra. Nós agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, nós estamos falando sobre implementar a cultura do reino aqui na nossa família, na nossa nação brasileira.
e eu sei que a Jaqueline já falou algumas coisas, então se você perdeu, sinto muito, mas você perdeu. Não perca! Mas eu quero falar de uma coisa um pouco mais prática, e que Deus tem falado comigo ultimamente, e eu sei que é algo novo para muitas pessoas, mas também para outras pessoas não é algo tão novo, mas eu sinto que a gente precisa, como igreja do Brasil, nós estarmos alinhados com tudo que está acontecendo, para que a gente não possa perder essa onda que Deus está trazendo de avivamento, de colheita e principalmente de reforma. Quando eu falo reforma, não tem a ver com a reforma da Previdência, não tem a ver com uma reforma econômica, mas tudo isso vai implicar numa reforma. Quando nós clamamos por avivamento pelo Espírito Santo, e a gente vai ver hoje na Bíblia que o Deus não manda o Espírito Santo simplesmente para nós sermos cheios do poder dele, cheios da presença dele, mas a gente fala, o verdadeiro avivamento que não culmina numa reforma, não passa apenas de um movimento. E Deus quer muito mais do que um movimento, Deus quer algo sustentável, Deus quer realmente uma transformação aqui na terra. A Bíblia fala, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E quando o sal na terra, ela vem para trazer, para conservar, vem para trazer uma transformação, a Bíblia fala, se o sal não salgar, para que serve? Para ser pisado. É a mesma coisa, a luz se não estiver acesa, para que serve? Para nada. E nós somos essa luz, nós somos esse sal. Então, por que nós precisamos ter luz? Por que nós precisamos ser sal? É para fazer alguma coisa aqui. Então, que hoje a gente possa sair com essa decisão no nosso coração. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, fala comigo, eu preciso fazer alguma coisa. Fala para quem está do seu lado, você precisa fazer alguma coisa. Muito bom. E uma das coisas que parece centrais e parece que a gente esquece, mas é algo tão básico e a gente fala, é sobre a presença de Deus. E como é que a gente pode trazer a cultura do céu aqui na terra? É através da presença de Deus. Mas eu estava pensando, quando a gente fala de família, a gente sempre fala de relacionamento, a gente fala de estar presente em casa, e um dia eu sei que às vezes eu estou em casa, e às vezes eu trabalho de casa, e às vezes eu estou no meu quarto trabalhando, às vezes no computador, a porta está fechada e os meus 2 filhos estão na sala, a Jaqueline está na cozinha. Então eu estou presente em casa, mas talvez eu não estou presente para os meus filhos, entendeu? Agora, a gente está no mesmo ambiente, mas às vezes a gente não está presente. Eu estou presente, mas não estou presente. Aí às vezes eu estou na sala com meus filhos, com a Jaqueline, mas eu estou às vezes com o meu celular. Cadê meu celular está ali. Eu estou presente na frente dos meus filhos, mas eu não estou presente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando com eles, eu não estou dando atenção, não estou dando tempo de qualidade para eles, porque tem o celular. Então, tem vezes também, claro, esse é o melhor momento, quando eu literalmente estou presente. Eu estou em casa com meus filhos, com a minha família, e estou sem o celular, sem o computador, televisão desligada, olhando nos olhos e falando com os meus filhos face a face. Eu estou presente, aí eu estou presente de verdade. Então você percebe que a gente pode ter níveis de presença com a sua família, em casa. E quando eu percebi isso, e a gente fala muito sobre isso, Deus começou a falar, só que você também tem um nível de presença comigo. Eu falei, como assim, Deus? E eu comecei a ver na Bíblia quais eram os níveis de presença que existe na Bíblia. E quando eu comecei a estudar, comecei a ler, eu vi que tem 7 presenças de Deus na Bíblia. Só que eu não vou entrar nessas 7 presenças, nós vamos falar apenas de 3 presenças. Tudo bem? 3 presenças. E o objetivo de hoje é que você alcance cada vez mais um nível maior de presença de Deus. E a gente vai ver que a terceira presença, ou o terceiro nível de presença de Deus, é que assim que nós vamos trazer a cultura de Deus dos céus aqui na terra, a começar da nossa família, a começar da nossa igreja, na nossa cidade e no nosso país. Então, qual é a primeira presença, o primeiro nível de presença que nós temos na Bíblia? Fala comigo, presença em todos os lugares. Então, este é o primeiro nível de presença, e é o nível que nós estamos
que a gente começa a conhecer, que a gente chama de onipresença. A gente sabe que uma das características, na verdade Deus tem várias características, mas que faz Deus ser Deus é que Ele está presente em todos os lugares. A gente sabe que Deus está presente em todos os lugares. Lá em Salmo 139, o salmista fala: se eu subir no mais alto lugar, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama na maior profundidade, o Senhor também está lá. Em todos os lugares, Deus está. Ele fala: eu não posso fugir da tua presença. E é verdade. A presença de Deus em todos os lugares, ou seja, a onipresença dele. E a gente sabe que realmente Deus está em todo lugar. Outro versículo fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ou seja, se os olhos de Deus estão em todos os lugares, significa que Deus está presente em todos os lugares. Deus não vai arrancar o olho e jogar: o meu olho vai estar lá. Não, a presença de Deus está em todos os lugares. Agora, olha só que interessante. A presença de Deus está em todos os lugares, ou seja, a onipresença de Deus está, independente se eu sou bom ou se eu sou mau. A Bíblia fala: os olhos de Deus estão contemplando os bons e os maus. Então, independente se eu estou bom ou se eu sou mau, a presença de Deus está em todos os lugares. Independente se eu sou fiel a Ele ou sou infiel a Ele, a presença de Deus está em todos os lugares. Independente se eu sou nascido de novo ou se eu não sou nascido de novo, a presença de Deus está em todos os lugares. Independente se eu estou em São Paulo ou se eu estou em Vinhedo, a presença de Deus está em todos os lugares. Independente se eu sou São Paulino ou corintiano, a presença de Deus está em todos os lugares. Ou seja, a onipresença independe de qualquer coisa. Independe de salvação, independe de ser bom ou mal, independe se você é fiel ou infiel, independe de qualquer coisa. E essa é a primeira presença, é o primeiro nível de presença que todos têm. Agora, não é esse desejo de ter apenas a onipresença que Deus deseja para cada um de nós. Porque essa onipresença, embora seja algo marcante e único de Deus, não é isso que vai trazer a cultura do céu aqui na terra. Tudo bem? Porque não depende de absolutamente nada. Porque se dependesse somente da onipresença, o Brasil não está do jeito que está. Tá certo? Agora olha só, onipresença. Agora Deus também é onipotente, ou seja, Deus tem todo o poder. E onisciência, Deus também conhece todas as coisas. Independente se você é bom ou é mau, independente se você nasceu no ano de 2000 ou de 1900 e tanto, independente de qualquer coisa. Deus, Ele pode todas as coisas, Deus conhece todas as coisas e Deus está presente em todos os lugares. E mesmo assim, Deus sendo tão onipresente, onipotente, onisciente, mesmo assim, Ele quis e Ele quer habitar dentro de cada ser humano. E quando Ele habita dentro de cada ser humano, então nós passamos de ser criatura para ser filho e filha de Deus. E é claro, isso você talvez já saiba, a Bíblia fala que se com o coração você crê e com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Salvo do quê? Salvo da morte eterna. Isso é simples, você lembra lá no começo da Bíblia, lá em Gênesis, que Adão e Eva, eles tinham relacionamento todo dia com Deus. Vocês lembram disso? Que Deus conversava com Adão e Eva na viração do dia? Sim? E aí o que aconteceu? Deus fala: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E a gente sabe, Adão e Eva, eles comeram e assim que ela deu uma mordida, ela caiu dura no chão. Não. Peraí, então Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Eles morreram, mas eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. E tanto é que eles saíram, foram expulsos do Jardim do Éden. E o Jardim do Éden significa a presença de Deus. E aí a gente sabe, então,
Por quê? Porque a consequência do pecado é morte eterna. E não morte eterna no corpo, porque um dia todos nós vamos morrer, mas significa morte eterna no espírito. Ou seja, a partir de Adão e Eva, todos nascem mortos no seu espírito. E através do espírito é que nós nos relacionamos com Deus. E por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Por quê? Porque todo mundo nasce em pecado, porque todo mundo peca. Logo, se todo mundo peca, o salário do pecado é a morte, todos merecem ter a morte eterna. Agora, como Deus quis ter um relacionamento com o homem, com o ser humano, esse era o propósito de Deus, criar o homem. O que Deus fez? Como eu amo muito o ser humano, mesmo assim eu quero dar uma oportunidade para que eu possa ter um relacionamento com ele, então vou mandar Jesus, o meu único filho, para que ele morra no lugar de cada ser humano. A gente sabe, Jesus veio, morreu no nosso lugar, espiritualmente falando, ou seja, a morte espiritual que nós deveríamos ter para o resto da nossa vida, não precisa mais ser assim, porque Jesus se fez sacrifício por nós, Jesus se ofereceu para que Ele pudesse morrer no nosso lugar, e por isso a Bíblia fala, todo aquele que crê que Jesus morreu e ressuscitou, esse será salvo, ou seja, você tem uma nova vida, uma vida no Espírito. Em outras palavras, esse Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, Criador do universo, Ele mesmo assim quis e quer habitar em cada ser humano. E esse é o segundo nível de presença, é a presença de Deus em nós. Fala comigo, presença em nós. Ou seja, se você entende, se você crê no seu coração que Deus mandou Jesus para morrer e ressuscitar, para que você tenha uma nova vida, e você confessa com a sua boca, automaticamente você tem uma nova vida, em outras palavras, você tem a presença de Deus dentro de você. Nossa, mas é assim tão simples? Sim, eu não preciso fazer mais nada, só crer e confessar, é isso. Isso se chama graça. E a Bíblia fala, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. É só ter fé. É só ter fé? É só ter fé. Ter fé e confessar que Jesus é nosso Senhor e Salvador, você tem uma nova vida no Espírito. Em outras palavras, você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. E isso é bom, não é bom? E na verdade, essa é a maior e melhor decisão que todo ser humano pode fazer. Qual decisão? De aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E é tão simples, é você ter fé e confessar que você é salvo e você tem a presença de Deus dentro de você. Uau, isso é fantástico. E eu fiz isso quando eu tinha 7 anos. Meus filhos também fizeram quando tinham 7 anos. Agora, tem pessoas que fazem isso. E eu conheci pessoas assim, que viveram uma vida catastrófica aqui no mundo, e estava perto de morrer, e 1 minuto antes de morrer, a pessoa creu, confessou que Jesus é Senhor, e essa pessoa foi salvo, e depois morreu no corpo, e teve uma vida então eterna. Uau, mas é assim tão simples? É assim tão simples, por isso que se chama graça de Deus. A graça de Deus é isso. É você entender que Deus te amou tanto, que mandou Jesus para que você pudesse ter uma nova vida no Espírito e ter um relacionamento com Ele. Não é bom isso? Agora, muitas pessoas pensam que este é o ponto final, que esse é o ponto, é a linha de chegada, quando na verdade, isso é apenas o ponto de partida. Infelizmente, muitas pessoas criam seus filhos como se fosse apenas para que o meu filho seja salvo, que meu filho conheça o Evangelho, beleza, tá bom assim. Não, isso não é o ponto de chegada, não é a linha de chegada, é o ponto de partida. E quando a gente vive uma vida, quando pensando que eu recebi
o novo nascimento, ou seja, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, beleza, agora só aguardo morrer no físico, porque agora a eternidade está garantida. Esse é um pensamento medíocre, esse é um pensamento tão miserável. Por quê? Porque quando você tem esse relacionamento com Deus, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você começa a entender, você começa a gerar um relacionamento com Deus e você começa a descobrir quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Você começa a descobrir por que você nasceu na época que você nasceu, por que você mora no momento que você, na região que você mora, por que você tem os dons, as habilidades que você tem, por que você tem as conexões que você tem, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e não é simplesmente para você viver aqui na terra, pagar suas contas e morrer e ir para o céu. Não, isso daí é um pensamento mais medíocre, mais miserável que você pode ter. E a gente começa a entender que existe então um outro nível de presença de Deus, que é esse outro nível de presença de Deus que nós queremos ter, que nós queremos buscar, que nós queremos almejar, porque esse terceiro nível de presença de Deus é que vai fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua cidade e no nosso país. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, a gente sabe que Êxodo é o livro da Bíblia que fala da saída do povo de Deus do Egito. E a gente vê que Moisés, ele viu algo sobrenatural. Ele viu as 10 pragas. Vocês lembram das 10 pragas? É algo bizarro, né? Imagina a água do rio virar em sangue. Imagina uma enxurrada de rã. Os chineses iam gostar, porque chineses comem rã, né? Vocês sabem, né? Mas para a gente ia ser algo terrível. Piolho. Cada coisa que a gente viu que Moisés também presenciou foi algo sobrenatural, as 10 pragas. E a gente vê também o Moisés saindo com o povo no deserto, o mar vermelho se abrindo, o povo passando no seco e depois o mar se fechando em cima do exército do inimigo, dos egípcios. Cara, foi algo sobrenatural. Agora olha só que interessante, Moisés ele está então no meio do deserto, conduzindo o povo de Deus até a terra de Canaã. E ele está naquele momento que no deserto não é nada fácil, e o deserto na nossa vida simboliza também momentos difíceis. E ele chega um momento que ele começa a conversar com Deus, e ele já tem andado com Deus. E olha só no versículo 14 que ele fala: respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei, repita comigo, descanso. Deus está falando para Moisés: Moisés, a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Versículo 15, então lhe disse Moisés: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus fala: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Só um entre parênteses aqui, porque eu sinto assim que, só um parênteses que estou sentindo aqui. Nós vivemos hoje num momento de estresse na vida. Nunca se falou ou nunca se teve tanto índice de suicídio no mundo. Você sabia que hoje o suicídio é a causa número 1 de morte no mundo inteiro? Passou acidente de carro. No Brasil, se não me engano, a terceira ou quarta causa de morte infantil e de adolescentes é suicídio. E às vezes, e vocês já presenciaram nas notícias, nas mídias sociais, de pastores também se suicidando. Quantos ouviram recentemente? Acho que muitos ouviram. E é algo que às vezes a igreja não tem falado, é algo que às vezes a gente não tem abordado. E o suicídio não começa da noite para o dia, o suicídio começa com uma depressão. Mas a depressão não começa também da noite para o dia, a depressão começa com ansiedade. E a ansiedade também não começa da noite para o dia, a ansiedade começa com pequenas preocupações. E eu sei que todo mundo tem preocupações, e Jesus mesmo falava: no mundo tereis
aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu sinto pessoas aqui que estão, não estou falando num momento de suicídio, mas estão ali no começo talvez de uma preocupação que está às vezes atormentando a sua mente, te deixa, faz perder o sono, ou às vezes é uma preocupação, uma ansiedade excessiva que ou te faz até às vezes comer demais ou comer de menos. Sabe o que eu estou falando? São preocupações, ansiedade que às vezes até fisicamente você sente um peso assim como se fosse nas suas costas. Eu sinto muitas vezes aqui neste lugar que às vezes são preocupações importantes, como por exemplo familiares, de ter parentes, ter filhos, ter pessoas perto que estão às vezes longe dos caminhos de Deus, e são pessoas que você ama, que está perto, mas você está sentindo esse peso por essas pessoas. Eu sinto que Deus, aqui, como eu falei, é um parênteses que eu sinto de Deus, que Deus quer trazer o descanso hoje para vocês. Então, se você é essa pessoa que está passando por uma ansiedade, eu sinto assim pessoas que também até começaram a sentir palpitação, pressão alta, por questão de ansiedade, às vezes do emprego, ou às vezes, enfim, qualquer tipo de ansiedade. Se você é hoje essa pessoa, eu queria que você levantasse a mão, nós queremos orar por você, Deus vai trazer descanso nessa noite. Glória a Deus, levante sua mão. Eu vou convidar você que levantou a mão, fique de pé, para que a gente possa orar por você. Eu sinto que Deus quer liberar algo hoje, agora, nesse momento, sobre as suas vidas. Se você está perto, se puder, também chega perto dessa pessoa, segura na mão dessa pessoa, se você está perto. Faz o seguinte, quem precisa de oração, levanta a mão, fica com a mão levantada até alguém chegar com você. Nós, como igreja, todo mundo aqui vai se mobilizar aqui, e nós vamos unir em oração. Fica com a mão levantada até alguém chegar em você, todo mundo vai ter uma pessoa para orar com você. Então, você que está sentado, que você não precisa de oração, você vai orar, nós vamos orar agora. Eu te convido para ir a uma pessoa que está com a mão levantada, para você orar com ela. Fique com a mão levantada até chegar alguém para orar com você. Tem pessoas ali com a mão levantada, se puder ir gente ali para orar com essas pessoas. E nós vamos declarar agora o reino de Deus, que é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Eu sinto que Deus está trazendo como se fosse um balde de água, no sentido de trazer um refrigério, um frescor novo agora. Deus, nós declaramos agora para cada vida agora que se encontra em qualquer condição de ansiedade, de preocupação. Deus, nós queremos que o Senhor venha agora nesse momento, através do Teu Espírito Santo, retire, Deus, toda a sobrecarga, toda a carga excessiva que não vem de Ti, nós retiramos agora e trocamos pelo fardo de Jesus, que é suave, que é leve. Deus, nós declaramos agora descanso, descanso nas mentes, descanso em cada coração. Sim, Deus, nós colocamos as nossas ansiedades sobre o Teu altar, nas Tuas mãos, e declarando que o Senhor realmente é o nosso Deus. O Senhor é o Senhor da nossa família, o Senhor é o Senhor de nossas finanças, o Senhor é Senhor e dono dos nossos empregos, dos nossos estudos, dos nossos relacionamentos, dos nossos sonhos. Sim, Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Sim, Senhor Deus, o Senhor é o Deus que vem restaurar. Nós declaramos agora que haja uma transformação de tristeza em regozijo, em alegria do Espírito Santo. Não uma alegria que depende de circunstâncias externas, mas uma alegria que vem do estado da Tua presença, assim como o Senhor falou para Moisés: a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. E Deus, nós recebemos agora o Teu descanso, o Teu alívio, o Teu refrigério agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora o descanso do Senhor, o alívio do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sim, Senhor Deus, enquanto nós continuamos com a Tua palavra, que o Senhor continue ministrando em cada vida, cada coração, trazendo, Deus, o Teu refrigério e a alegria do Senhor, que é a nossa força, Deus. Muito obrigado, nós Te agradecemos, e continua, Deus, falando e ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém.
Quantos aqui sentiram aliviados? Você que estava com essa ansiedade, levanta a mão bem alta, levanta a mão bem alta. Olha só, glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Então, voltando, fechando os parênteses aqui, respondeu-lhe: a minha presença será contigo e eu te darei descanso. Agora, se Deus é onipresente, a gente viu que Deus é onipresente, e se nesse momento que Deus fala com Moisés, Jesus não tinha vindo, morrido e ressuscitado, ou seja, não existia a salvação ainda, como a gente viu, a graça, e ainda estamos no momento da lei aqui com Moisés, Deus fala: a minha presença irá contigo. Como é que Deus fala: a minha presença irá contigo, se Deus é onipresente? Você já parou e pensou nisso? Peraí, mas Deus não está em todo lugar? Deus não é onipresente? Por que então Deus está falando: se a minha presença não irá, a minha presença irá contigo? E Moisés fala: eu não irei se a tua presença não for comigo, eu não faça subir desse lugar. Porque não tem a ver com a onipresença, não tem a ver também com a presença dentro de nós, mas tem a ver com a presença manifesta. Fala comigo: presença manifesta. Presença manifesta. O que é a presença manifesta? Eu me formei, eu tenho como formação faculdade fisioterapia. Alguém tem algum fisioterapeuta aqui? Não? Então não tem nenhum colega. Enfim, eu me formei como fisioterapeuta. Eu fiz a minha pós-graduação, especializei em fisioterapia hospitalar. E quando eu estava também, eu fiz meu mestrado nessa área. Quando eu estava fazendo, eu tinha colegas também que faziam na área ortopédica. E é um pouco diferente. Eu lembro que minha amiga, a gente estudávamos na mesma faculdade, e ela fez o trabalho dela, a tese dela, da área ortopédica, e eles estavam apresentando, iam viajar para a Áustria, para apresentar esse trabalho científico num evento lá muito famoso, numa conferência da área de ortopedia, lá na Áustria. Então ela me contando, na volta depois que ela contando, ela falou: nossa, a gente estava lá no aeroporto, e quando a gente estava indo para embarcar no avião, todo mundo com seu pôster, sabe? Aquele canudo de PVC, que você guarda o pôster. Ela falou: tá todo mundo lá na fila para entrar no avião, e ela falou que tinha mais de 100 fisioterapeutas lá. E todo mundo lá enfileirado com seu pôster e tal, e tinham também outras pessoas, outros turistas. E esses turistas, vendo toda aquela fila, o pessoal com canudo, começaram a perguntar: o que é isso? Vocês estão indo para algum congresso? Aí começaram: não, daqui é um congresso que nós estamos indo, um congresso muito famoso de fisioterapia, lá na Áustria. Falaram: que legal, muito bom. Então, esse avião partiu, decolou. E quando esse avião estava lá, no meio do voo, o pessoal já estava quase dormindo. A minha amiga falou que toca aquele alarme lá do avião, sabe? Não sei como que é, mas tocou. E ela falou que veio o capitão, sei lá se foi o capitão quem que falou assim: estamos aqui precisando de presença do médico na poltrona 33. E aí todo mundo começou a ver o que está acontecendo e tal. Aí tinha alguns médicos lá e foram lá na poltrona 33, e minha amiga falou: beleza. Falou que daqui a pouco, 15 minutos depois, toca de novo. Por favor, se existe aqui algum fisioterapeuta, compareça na poltrona 33. E aí minha amiga falou: todo mundo sabia que tinha fisioterapeuta. Todo mundo sabia que estava lotado de fisioterapia. E ela falou assim, que ela começou a olhar e ninguém se manifestava, ninguém falava nada. Ela falou: bom, eu vi que ninguém foi, eu falei: eu vou. Ela levantou e foi lá na poltrona 33. E quando ela chegou lá na poltrona 33, estava lá o médico, a aeromoça, e falou: eu sou fisioterapeuta, tal, que posso ajudar? E o médico falou: não, é que o problema desse senhor é que a coluna travou. E ela falou: não, tá bom, vou dar uma olhada aqui. E aí ela falou: olha, só que vamos fazer o seguinte, ajuda a colocar ele aqui no chão, porque é difícil avaliar ele sentado assim nessa condição. A aeromoça falou assim: não, faz o seguinte, vamos levar ele lá na primeira classe. Lá na primeira classe tem uma poltrona que
ela deita, fica igual uma cama deitada. Então você coloca lá esse paciente e você vai. Então, beleza. Então pegaram lá o senhor, levaram lá na primeira classe, aí o negócio deita, vira lá uma cama, deitaram o cara, e ela começou lá a avaliar, tal, daqui a pouco ela, clac, e coloca a coluna no lugar. E aí ele sim, ficou aliviado, e aí a aeromoça, nossa, que bom, muito obrigado. O médico estava lá, não, que bom, porque o médico já tinha dado medicamento para aliviar a dor e tal. E ela falou assim, só que é o seguinte, eu recomendo ficar um pouco nessa posição, para a musculatura dar uma relaxada, tal, porque senão vai voltar ali, aí vai dar problema. E aí o médico falou, não, eu também concordo, acho que tem que ficar aqui. E a aeromoça olhou assim e falou assim, não, faz o seguinte, essa poltrona está vazia mesmo, então deixa ele aqui. E ela olhou do lado e falou assim, e falou para minha amiga fisioterapeuta, e já que você está cuidando dele e de repente ele precisa de alguma coisa, essa poltrona do lado está vazia, você não quer ficar aqui na primeira classe? E ela falou, e ela estava falando, cara, eu fiquei na primeira classe, nossa, a comida é fantástica, eu fui muito bem, cara. Aí eu falei, toda vez que eu agora ando de avião, eu fico orando, Deus, trava a coluna de alguém, trava a coluna de alguém. Brincadeira, gente. Mas deve ser bom voar de primeira classe. Mas por que eu estou falando isso? Porque naquele momento, no avião, numa necessidade, precisava de fisioterapeuta. E tinha muitos fisioterapeutas ali. A presença de fisioterapeuta era abundante. Mas só uma fisioterapeuta se manifestou. Sabe, o Brasil está lotado de cristãos que carregam a presença de Deus. Mas quantos cristãos estão manifestando a presença de Deus no nosso Brasil? Quantos cristãos estão falando, não, eis-me aqui, eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer uma coisa na educação, eu posso fazer uma coisa nas artes e entretenimento, eu posso fazer alguma coisa na economia, eu posso fazer alguma coisa na política. O Brasil tem mais da metade da população que se diz evangélica. É bom, é muito bom, e a gente sabe então que mais de 50% dos brasileiros, eles deixam de apenas dar onipresença e carregam a presença de Deus. Mas quantos será que estão manifestando a presença de Deus? Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença de você apenas carregar, de você manifestar a presença de Deus. E o meu convite para vocês, para todos, para nós, para mim primeiramente, vamos manifestar a presença de Deus. Agora, como que nós vamos manifestar a presença de Deus? Como eu falei, o ponto de partida é você carregar a presença dentro de você, é o novo nascimento, é você entregar sua vida a Jesus. Mas existe mais do que isso. Existe, além de você carregar a presença de Deus através do Espírito Santo, para você manifestar a presença de Deus, é necessário você transbordar, é necessário você estar imergido e submergido do Espírito Santo. Em outras palavras, é Atos 1:8. Atos 1:8 fala, recebereis o poder quando descer o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha só que interessante. E a gente sabe, Atos 1:8 já estava apontando para Atos 2. E Atos 2, o que era Atos 2? O batismo, a descida com o Espírito Santo, é o Pentecoste. Em outras palavras, a partir daquele momento, os apóstolos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios do poder do Espírito Santo, e a partir daí eles começaram a transformar o mundo. A partir daí eles começaram a ser de verdade os apóstolos. E sabe o que é apóstolo? Muitas vezes a gente confunde um pouco no Brasil, na verdade no mundo inteiro, o que é apóstolo. Apóstolo, a gente tem na nossa cabeça, vê se não é verdade, que apóstolo é aquele que é um pastor que começa a abrir várias igrejas, e aí ele se torna apóstolo. Não é verdade?
Agora, se você for ver o sentido literal da palavra apóstolo, o apóstolo ele veio lá da ideia do Império Romano. O Império Romano, o que ele fazia? Quando ele conquistava uma província, olha só que interessante, o Império Romano, quando conquistava uma província, ele mandava um apóstolo para aquela província. E o apóstolo, o que ele fazia? O apóstolo era uma pessoa romana, que tinha a cultura romana, falava a língua romana, eles tinham os costumes romanos, e ele montava uma comitiva. E o interessante é que esse apóstolo montava uma comitiva com educadores, ele montava uma comitiva com artistas, ele montava uma comitiva com políticos, para levar a cultura do Império Romano naquela província. E a ideia daquele apóstolo é para que quando o rei, o imperador romano chegasse naquela província, ele se sentisse em casa. Ou seja, ele ouvisse o pessoal falando a língua deles, ele visse as artes, a arquitetura do jeito que era em Roma, para que ele comesse a comida que viesse em Roma. Ou seja, o apóstolo era chamado para trazer uma transformação cultural naquele lugar. Então o apóstolo é a pessoa que leva uma transformação através dos valores, dos costumes, dos hábitos de um império. Em outras palavras, todos nós somos chamados para ser apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica. Quando eu falo igreja apostólica, igreja corpo de Cristo, ou seja, para a gente trazer o reino de Deus, a cultura do reino de Deus. Ou seja, os apóstolos lá em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo para serem de verdade apóstolos. E recebereis o poder quando vier o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Sabe o que é testemunha? Testemunha vem da mesma raiz da palavra mártir. Mártir é aquele que experimenta algo tão real que ele não consegue negar, mesmo se ameaçar a vida dele. Em outras palavras, testemunha é uma pessoa que recebe o poder do Espírito Santo de uma forma tão real, tão plena, que ele não consegue não manifestar, ele não consegue negar a existência de Deus, ele não consegue negar a presença manifesta de Deus, mesmo que ameace de morte. Como eu falei, eu sou fisioterapeuta, eu tinha depois com o passar do tempo, eu abri uma empresa de fisioterapia, e eu tinha alguns fisioterapeutas, e eu tive essa empresa por 9 anos, eu tive 2 casos de ações trabalhistas contra a minha empresa, de 2 fisioterapeutas mesmo. E um dos casos foi uma coisa bem injusta, assim, e os nossos fisioterapeutas, os outros, ficaram sabendo dessa ação trabalhista contra a minha empresa, que uma pessoa tinha dado, e eles ficaram revoltados. Falaram, não é possível, porque vocês cuidam tão bem da gente, tudo é certinho, tudo... E fizeram uma calúnia. E tinha um ali que ficou revoltado, ficou irado, não acredito, Lucas, pode contar comigo, se precisar, eu vou ser testemunha, não sei o que lá. Eu falei, não, beleza. Ele era o mais indignado. Eu falei, esse é uma boa testemunha, é esse que eu vou levar. E aí teve lá o julgamento, e a primeira reunião é só para conciliação, para ver se tem, enfim, se tem acertos. Enfim, eu falei, não tem acerto, nada, eu quero levar, porque eu pensando, porque eu tenho uma testemunha, carta na manga, que vai, meu amigo, vai virar o jogo. E aí beleza, aí fomos para a segunda, julgamento lá para a segunda... audiência, isso, obrigado, fugiu a palavra. Para a segunda audiência, eu estava com uma testemunha, sabe aquele pitbull lá, que agora é só soltar o pitbull vai morder, enfim. Eu estava lá, e aí, mas antes na segunda audiência, mesmo assim eles tentam a conciliação, então, conciliar as partes, se entrar em acordo. Eu falei, não tem acordo, também não tem acordo, então vamos ouvir a testemunha. Eu falei, é agora, é agora. Aí entrou minha testemunha, e aí o juiz começou a fazer perguntas, tal, e aí eu falei, agora ganhamos. E aí a minha testemunha, sabe o que ela fez? Ficou calada, não abriu a boca, e eu olhando, fala, e o juiz perguntava umas coisas, resumindo, perdemos dinheiro. Mas sabe,
depois daquilo eu comecei a entender. Testemunha serve para quê? Para manifestar. Aquela minha testemunha não manifestou nada, manifestou vergonha para mim. Eu fiquei, caramba, mano. E Deus começou a falar: recebereis o poder quando descer quem? O Espírito Santo, para ser o quê? Testemunha. Se não for para manifestar, Deus começou a falar para mim, nem pede o Espírito Santo, nem começa a clamar para o Espírito Santo. Se você for ficar calado e não manifestar, não peça, porque é a mesma coisa que a sua testemunha. Vai servir para quê? Para passar vergonha, para passar vexame. E sabe, o nome de Deus não é para passar vexame. Tem um dos mandamentos que fala: não tome o nome de Deus em vão. E o tomar o nome de Deus em vão não é dizer o nome de Deus em vão, tipo, ai meu Deus. Não, tomar o nome de Deus em vão é quando você carrega o nome de Deus, só que você não age de acordo com os princípios e valores de Deus. E quando nós carregamos o Espírito Santo, primeiro, você já carrega o nome de Deus. Você já é enviado por Jesus, por Deus. Então você já está carregando. E tomar o nome de Deus em vão é você viver uma vida igual essa minha testemunha, que não manifesta. E hoje eu quero instigar vocês a manifestarem a presença de Deus, a pedir e clamar: Espírito Santo, vem sobre mim, para que eu possa estar cheio de poder, para que eu tenha uma experiência tamanha, sobrenatural na minha vida, para que eu não consiga ficar calado, eu não consigo ficar quieto. Quando eu vejo alguma situação, eu fico indignado, mas também eu tenho estratégia, sabedoria dos céus para fazer alguma coisa, seja na educação, na política, na economia, nas artes, entretenimento, seja qualquer lugar que for. E todos nós temos uma indignação santa por alguma coisa, na verdade. Eu fico indignado por ver crianças sendo abusadas. Só que então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar cheio do Espírito Santo, para que venha o poder dele, para que quando vem o poder dele, vem sabedoria, vem estratégias, vem discernimento, para que então eu possa atuar no meu âmbito. Talvez hoje é na igreja, com as crianças, talvez é influenciando políticos para que façam políticas públicas, para que protejam crianças, seja qualquer que seja que for. Mas a igreja é igreja. Igreja significa os chamados para fora. A igreja é luz. Agora, se você é luz, onde precisa de luz, que serve uma luz onde tem iluminação? Para nada, porque já tem muita luz. Isso acontece, a igreja tem muita luz, e lá fora tem muita escuridão. E o que a gente precisa como igreja é sair na escuridão e ser luz. É lá fora, é lá no mundo que precisa de luz, não é aqui dentro da igreja. Aqui da igreja, tudo bem, nós recebemos cada vez mais luz, mas é o poder do Espírito Santo para manifestar lá fora. Claro que aqui nós vamos orar por cura, nós vamos orar por várias coisas, mas o mundo, a natureza aguarda ansiosamente, com grande expectativa, o quê? A manifestação dos filhos e das filhas de Deus. E por isso nós estamos aqui, para receber cada vez mais do Espírito Santo, mas para que a gente possa ser testemunha lá fora. Talvez seja com o seu vizinho, com a sua vizinha, com seus amigos, seja lá o que for, e talvez a gente não sabe o que fazer, mas quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, na hora que for a hora certa, Deus vai nos instigar, Deus vai colocar palavras certas, Deus vai trazer estratégias certas, mas primeiro nós precisamos clamar do Espírito Santo: enche o meu ser, transborda na minha vida. Eu quero ver um Brasil transformado, mas para ver um Brasil transformado, nós precisamos manifestar fora da igreja. Nós precisamos manifestar na nossa família. Recebereis o poder quando descer o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas aonde? Primeiro em Jerusalém, depois Judeia, Samaria e até os confins da terra. Começa na nossa vida, na nossa família, depois no nosso círculo de influência, depois na nossa cidade, depois os confins da terra. Mateus 28:19 fala: ide fazei discípulo de nações. Para a gente fazer discípulo de nações, ou seja, para as outras nações de olharem para o Brasil, uau, como que o Brasil fez isso na economia? Isso é discipular nações. Mas para a gente discipular nações, primeiro a gente precisa discipular quem? Nosso Brasil.
Para discipular o nosso Brasil, precisamos discipular quem? O nosso estado de São Paulo e cada estado. Para discipular cada estado, precisamos discipular quem? Nossas cidades. Vinhedo, Valinhos, Campinas, Jundiaí, Itatiba, Louveira, seja lá qual cidade de São Paulo. Mas para discipular a nossa cidade, precisamos discipular quem primeiro? A nossa família. Começa em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós pensamos num Brasil transformado, primeiro nós temos que pensar na nossa vida, primeiro sendo transformada, sendo cheia do Espírito Santo, para fazer diferença em casa, no meu emprego, qualquer lugar. A gente tem ministrado crianças, a gente tem visto crianças levando já transformação na escola. Miguel, 4 anos de idade, ele foi chamado para a escola porque os pais foram chamados, na verdade, na escola. Porque o comportamento do Miguel estava sendo estranho. A diretora, a professora chamaram os pais e falaram: nós precisamos conversar seriamente sobre o comportamento do Miguel. 4 anos de idade. E os pais falaram para o Miguel, antes de ir para a escola: Miguel, fala para a gente o que está acontecendo, é melhor falar antes, as consequências vão ser menores. E Miguel: não fiz nada. Chegou lá na hora, a diretora falou: então, nós chamamos para uma reunião porque nós queremos falar sobre o comportamento do Miguel. E os pais ansiosos: tudo bem, pode falar. Sabe, o Miguel, aqui está vendo um comportamento muito estranho. Toda vez que um menino cai, uma criança cai no recreio, ele sai correndo, coloca a mão e fala: em nome de Jesus, seja curado. Os pais tiveram um alívio. Falou assim: mas não é só isso. O pior é que agora todas as crianças, quando vem uma outra criança caindo e o Miguel não viu, chama o Miguel, traz o Miguel e fala: Miguel, o fulano caiu, ora por fulano de tal. E fala: não só isso, até os inspetores da escola, os professores, qualquer funcionário da escola, quando uma criança cai e machuca, antes de levar para a enfermaria, leva para o Miguel orar, porque quando o Miguel ora, acontece cura de verdade. Isso é manifestar a glória de Deus. Uma criança de 4 anos está manifestando a glória de Deus na escola, porque ela recebeu o poder quando desceu o Espírito Santo sobre ela, e ela está sendo testemunha. Talvez agora é no âmbito da Judéia, mas eu tenho certeza, quando ela crescer vai ser Samaria, vai ser até os confins da terra. Nós todos somos chamados para ser essa manifestação do reino de Deus.